Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Que Deus possa estar falando aos nossos corações essa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de amor, misericórdia e graça. Deus de todo poder, único, santo e verdadeiro. Deus, neste momento tão maravilhoso, Pai, que estamos aqui novamente reunidos como igreja, corpo de Cristo na terra. Ó Deus, suplicamos que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, segundo as nossas necessidades, pois o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades, Pai, melhor e mais ainda do que nós mesmos, Pai. Por isso, Senhor, obrigado por cada irmão que está aqui essa noite. Ó Deus, obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, em toda a face da terra que proclamam o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, como Deus encarnado, único e suficiente Salvador da nossa alma, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à Tua direita, Pai, intercedendo por nós. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e aprove ao Senhor estarmos aqui essa noite para juntos compartilharmos da Tua palavra. E é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Vamos estar lendo no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1, e vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, segundo aquilo que Ele tem para nós essa noite. Graças a Deus. Êxodo 20, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui, irmãos. Graças a Deus, por tudo que o Senhor tem feito para nós, mas muito mais ainda, graças a Deus, por tudo aquilo que Ele é para nós. Ainda muitos irmãos, alguns irmãos ainda viajando, e nós estamos aqui. Depois de uma forte chuva, o Senhor nos concede estarmos aqui, mas a chuva é bênção de Deus, e Ele envia porque Ele nos ama, Ele ama a sua igreja, e Ele nos concede tão grande bênção que é essa chuva maravilhosa. Eu não sei os irmãos, mas eu sempre costumo dizer que Deus está no controle de tudo. Eu não sei os irmãos, mas eu sempre tenho essa sensação de que Deus está cuidando de tudo. Eu tenho essa sensação de que Deus está nos conduzindo. Se tem dificuldade, Deus está no controle. Se tem bonança, Deus está no controle. Se tem tristeza, Deus está no controle. Se tem alegria, Deus está no controle. Enfim, Deus está cuidando dos seus. Isso é o que eu sinto como filho de Deus. Se estamos aqui essa noite, eu sinto e percebo que Deus está cuidando de nós. Deus nos trouxe até aqui, Deus nos conduziu até aqui, Deus nos guardou no caminho até aqui para que pudéssemos estar juntos. E o que Deus espera de nós em troca de tudo isso? Todos os dias o Senhor nos guardando, todos os dias o Senhor nos conduzindo, todos os dias o Senhor provendo as nossas necessidades,
Todos os dias o Senhor olhando para nós, até nos momentos em que nós não estamos olhando para Ele, porque nós somos falhos, como o irmão disse, nós não somos perfeitos. Perfeito é aquele que nos guarda, aquele que nos tem como filho, Ele sim é perfeito. Mas nós havemos de crer que o Senhor está nos conduzindo para a perfeição, a semelhança do Filho dele que é perfeito. E o Senhor está no controle de tudo, no controle da vida daqueles que são seus. O mundo é um mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo caído, Jesus mesmo diz, eis o príncipe do mundo, ele não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com ele. E Jesus em João 17, ele faz uma oração para que o Pai guarde a igreja, livre a igreja do maligno, do sistema maligno, do mundo caído. E a palavra de Deus diz que nós somos um povo separado por Deus, escolhido por Deus, separado, povo de exclusividade do Senhor. E isso para nós tem que ser motivo de alegria, porque o Senhor nos escolheu para sermos o seu povo, povo exclusivo do Senhor. Eu costumo dizer que nós hoje somos igreja Israel de Deus. Aquele povo que Deus escolheu lá na antiguidade. Não somos descendentes de judeus, mas nós somos enxertados na videira. A videira verdadeira que é Cristo. Por amor e misericórdia do Deus Pai Todo-Poderoso, através da vida do seu Filho crucificado e ressuscitado. E isso é maravilhoso. Isso é bom. E o que Deus espera de nós, como povo seu? Fidelidade. Assim como nós somos exclusivos de Deus, nós temos que ter Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, está sentado à direita do Pai, Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a Trindade na nossa vida como exclusividade, enquanto estamos aqui. Como eu disse na última vez que eu aqui estive, essa é a única oportunidade que nós temos de adorar a Deus nas dificuldades, enquanto nós estamos aqui. E devemos nos sentir alegres quando o Senhor é exaltado através da nossa vida, quando nós estamos no momento mais difícil da nossa vida. Assim foi na vida dos apóstolos. Nos momentos mais difíceis da vida deles, o Senhor foi exaltado através da vida deles. E pasmem, eles saíam felizes por se acharem dignos de sofrer, de ser açoitados, de serem presos, lançados na prisão, passar dificuldade. Paulo fala, eu passei dificuldade, passei fome, sede, estive nu, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E aqui Deus está conversando com o seu servo Moisés. Há um povo lá embaixo que precisa ser conduzido. E Deus não conduz de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que o povo vai chegar na terra prometida, não. Não é de qualquer jeito que nós vamos servir a Deus aqui e achar que está tudo bem. Não. Assim como nós somos povo exclusivo de Deus, o Senhor quer exclusividade do seu povo. Deus quer fidelidade do seu povo. Estamos aqui pela misericórdia dEle. Estamos aqui respirando o ar que Ele, pela sua misericórdia, nos concede. Porque se Ele tirar o nosso fôlego de vida, em alguns minutos, o nosso corpo falece. Então, irmãos, o que o Senhor espera de nós é exclusividade, fidelidade. Ele quer ser em nossa vida prioridade. O único Deus, santo e verdadeiro, aquele que habita em nós. E por isso ele chama então o seu servo Moisés para conversar no alto do monte. Há um povo lá para ser conduzido. O deserto está à frente. E aquele povo acostumado com a vida no Egito, assim como éramos nós, na nossa vida caída, mundana, antes
do Senhor vir até nós e nos resgatar da vida miserável de pecado que nós andávamos. Aquele povo acostumado com o Egito, acostumado com as comidas do Egito, eles desprezam o maná celestial, figura de Cristo ali. Eles chamam aquilo de alimento vil. E esse povo precisa ser conduzido no deserto. Então o Senhor chama aquele que Ele escolheu para interceder ali diante de Faraó, para libertar o povo. Moisés. E o Senhor diz assim: então falou Deus estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi isso que o Senhor fez conosco também. O Senhor nos tirou de uma vida de escravidão e servidão do pecado, onde nós não o conhecíamos, onde nós vivíamos a nossa vida a bel prazer mundano, de acordo com as regras desse mundo, de acordo com as regras do maligno, porque nós não conhecíamos o Deus verdadeiro. Aí o Senhor envia o seu Filho, Jesus Cristo, até nós, através da vida de um irmão, que da mesma forma conheceu a Cristo lá atrás e nos anuncia as boas novas da salvação. Aí nós ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo então começa a falar conosco. O Espírito Santo começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o salário do pecado é a morte. Há um preço a ser pago. O salário do pecado é a morte. Há um Deus que é justo. A justiça de Deus, ela é exercida constantemente, e nós sabemos que o juízo de Deus começou pela sua casa. E nós sabemos que esse Deus é maravilhoso, misericordioso, e Ele veio até nós. Ele preparou a obra salvífica, redentora ali na cruz, através do seu Filho, do único e suficiente sacrifício ali, definitivamente ali na cruz. Não há mais o que sacrificar, e através da morte do seu Filho, então, Ele nos concede salvação, nos concede perdão, Ele nos livra da escravidão do pecado, Ele nos livra da condenação do pecado, da escravidão do pecado. E nós sabemos que chegará o dia que Ele nos livrará da presença do pecado, quando aí nós estivermos na glória com Ele, e aí nós seremos perfeitos, assim como Ele é perfeito. Mas aqui há um trabalho de Deus, e começa pela libertação de um povo. Libertação da igreja. E aí nós ouvimos a palavra, demos ouvido à palavra, e aquilo foi nos incomodando, o Espírito Santo foi nos constrangendo até o ponto de nós cedermos a Cristo e recebermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. É isso que realmente aconteceu conosco. O Senhor veio até nós e nos livrou da casa da servidão, um mundo caído que jaz no maligno. E aí o Senhor orienta aquele povo lá: olha, Moisés, você vai dizer assim para o povo: não terá outros deuses diante de mim, porque eu sou o único, santo e verdadeiro. Não há ninguém além de mim, não há outro além de mim, em que vocês buscarão refúgio. Não há outro além de mim, em que vocês buscarão cura. Não há outro além de mim que vocês buscarão para suprir as vossas necessidades. Não há outro além de mim que vocês buscarão para conduzi-los no deserto. Eu sou o único Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vê que a graça de Deus, ela sobrepõe a lei. O Senhor visita até a terceira e quarta geração a iniquidade daqueles que o aborrecem, mais 1000 gerações daqueles que guardam os seus mandamentos. Esse Deus é Deus misericordioso, esse Deus é Deus zeloso, esse Deus ama a sua igreja.
Por isso, hoje, como prova, Ele nos envia essa chuva tão maravilhosa, para nos prover alimento, para saciar a nossa sede, para dar refrigério a esse calor intenso que nós estamos passando. Vê como o Senhor, Ele cuida dos seus nos mínimos detalhes. Vê como o Senhor concede a nós as suas bênçãos nos mínimos detalhes, e às vezes nós, em pequenas coisas, nós não percebemos a grandeza de Deus. Por isso Ele está dizendo: eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro. E nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiro. E aqui, irmãos, é o primeiro mandamento da lei de Deus. Ter o Senhor Deus por exclusividade em nossa vida. Nada além do Senhor na nossa vida. Qualquer coisa que esteja entre eu e Deus nos faz separação entre eu e Deus. Se não percebam, qualquer coisa entre nós, irmãos, que não seja Cristo, nos divide. E nós vemos, a mídia está aí para mostrar como que aqueles que se dizem servos de Deus, que são pastores do rebanho de Deus, da igreja de Deus, eles se digladiam entre si quando as suas razões não se conformam. Quando as suas razões se confrontam, eles se digladiam entre si, e buscando até mesmo a justiça dos homens, para dizer quem está certo, quem está errado. Essa é a Babilônia. Mas nós não vivemos na Babilônia, nós somos povo santo e separado do Senhor. E nós precisamos entender isso, irmãos, que nós possamos começar esse ano novo entendendo isso, que nós somos povo de exclusividade do Senhor. O Senhor poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas Ele se atentou para nós, esse pequenino rebanho chamado igreja, e nos acolheu para si. E dia após dia, quanto mais eu o conheço, mais eu sou separado desse mundo de trevas, e mais eu conheço a sua luz. E esse é o primeiro mandamento, irmãos. E aí, quando eu vou lá em Mateus, quando Jesus, na atividade do seu ministério, lá em Mateus 22, ele fala assim, olha lá no versículo 34 e 40, vai dizer assim a palavra de Deus: entretanto, depois de tudo aquilo que Jesus disse para os seus ali, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus. Para quem não sabe, os saduceus eram uma seita do judaísmo, né, de pessoas abastadas financeiramente, mais lá da parte dos helenistas ali, era uma seita separada ali, de grande posse monetária. Reuniram-se em conselho, essa seita reúne-se em conselho. Os fariseus se reúnem, depois que eles sabem que Jesus fez calar os saduceus ali, os saduceus eles eram oposto aos fariseus. Enfim, havia divisão entre eles. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você pode querer cumprir todos os parágrafos da lei, e nós sabemos que a lei que o Senhor deixou não são só os 10 mandamentos, são mais de 633, se eu não me engano, parágrafos na lei. E os fariseus, eles conheciam tudo, toda a lei, os saduceus também, e eles estão experimentando aquele que é o autor da lei para dizer a eles qual é o grande mandamento.
E Jesus diz para ele com toda a sabedoria: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, não há espaço para hipocrisia. Ou você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou você não ama a Deus. E Jesus diz: olha, e o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque não naquele momento, mas num momento próximo, a igreja passaria a ser a habitação de Deus. E se eu não amar o meu irmão, como eu amo a Deus, então eu estou equivocado no meu caminhar aqui como filho de Deus. E Jesus vai dizer, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você pode ler, você pode querer fazer e andar, mas se você não cumprir, principalmente esses dois mandamentos, você está equivocado no seu caminhar e na sua posição como servo de Deus. Se você não cumprir a lei, e Jesus aqui está sendo claro: se você não cumprir esses dois mandamentos à risca, ou se você infringir qualquer outro mandamento, a lei toda está comprometida, você não cumpriu a lei. Por isso aí nós vamos entender a necessidade da vinda do Filho de Deus, que cumpre toda a lei e nos inclui no cumprimento da lei, juntamente com Ele ali na cruz. Nos inclui juntamente com Ele na sua ressurreição. E a palavra de Deus é clara. Abraão foi justificado pela fé, não pelo cumprir a lei e por aquilo que ele fez, não, foi pela fé. Porque o Senhor se revelou a ele. Jesus diz lá em João 8, Abraão viu o meu dia e regozijou-se, alegrou-se. Assim como Simeão ali no templo, quando Jesus é apresentado ali e ele é conduzido pelo Espírito Santo para ver o menino, e ele tinha a revelação do Espírito Santo que ele não morreria enquanto ele não visse a salvação de Israel. E ele está caminhando ali, sendo conduzido pelo Espírito Santo para ver aquele que seria o Salvador, o Filho de Deus, a esperança de Israel. E ele se alegra. Mas como pode se alegrar um homem? E como ele pode ir ao templo ver aquele que era a esperança de Israel, sabendo que depois disso ele iria morrer? Mas com alegria ele fala: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então nós vamos entender aqui, irmão, que o que o Senhor está buscando aqui são adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Nós vamos ver daqui a pouquinho, porque Jesus lá em João 13:34, ele fala para os seus discípulos: olha, de todos os mandamentos que completam, que compõem a lei, eu vos deixo um novo mandamento. E agora esse mandamento, ele é mais ainda profundo, porque Jesus vai dizer: olha, e esse novo mandamento que eu vos dou é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus está falando, não é agora você amar o seu próximo simplesmente como a si mesmo, não. Você vai amar o seu irmão como eu vos amei, como eu vos tenho amado. E como foi o amor de Cristo? O amor pleno e supremo da graça de Deus, a ponto de dar a sua vida lá na cruz por amor de nós. É esse mandamento que Jesus nos deixa. E nisto, quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, a ponto de dar a vida pelo seu irmão, por causa do amor de Deus, nisto, nessa sua atitude, conhecerão todos que sois meus discípulos.
se tiverdes amor uns aos outros. Está vendo que maravilhoso que é? Nós começamos com um mandamento que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Agora nós vemos Jesus aqui deixando um novo mandamento, que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para o mundo que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Porque nós estamos amando o nosso irmão, o qual o Senhor o ama. E nós estamos entregando a nossa vida em favor daquele que o Senhor ama. Então nós estamos dizendo e declarando para o mundo que nós somos servos verdadeiros do Deus Altíssimo e que Ele é tudo em nossa vida e não há outro além dEle que governe a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela não traz confusão, ela não deixa confusão, não. Em 1 João, lá no capítulo 4, vai dizer, olha, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. E nós sabemos que Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se nós somos mentirosos, porque nós dizemos que amamos o nosso irmão, mas não o amamos, nós o odiamos, nós somos filhos do diabo. Somos filhos do diabo. E foi isso que Jesus disse para os judeus. Vocês dizem que são filhos de Abraão? Não, vocês são filhos do diabo, porque vocês me odeiam. E a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu não amo o meu irmão, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Se eu não amo a meu irmão, eu não posso dizer que Deus é exclusivo na minha vida. Se eu passo na beira do caminho e vejo um homem caído, e eu desvio dele, como os religiosos fizeram ali, com aquele homem caído ali, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Se eu não tenho a atitude daquele samaritano ali, eu não posso dizer que amo a Deus. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Da parte dele, da parte de Cristo. Se alguém disser que ama a Deus, ame também o seu irmão. Só assim o seu amor a Deus será verdadeiro. E aí, irmãos, Jesus está trazendo a palavra, está ensinando, está evangelizando, está se achegando aos necessitados, assim como Ele fez a nós. E a palavra de Deus diz aqui que nós devemos amar a Deus acima de qualquer circunstância. E quando isso acontece na nossa vida, então nós somos verdadeiros adoradores, e há um momento na vida ali, no caminhar de Jesus, que a palavra de Deus diz que Jesus está vindo da Galileia, ou está voltando para a Galileia, mas há a necessidade dele passar por Samaria. Há uma necessidade de Jesus passar por Samaria, mas qual a necessidade? Ali havia uma pessoa que estaria ouvindo a palavra de Deus como nunca ela tinha ouvido na sua vida antes. Então, irmãos, no nosso dia a dia, nos nossos descaminhos pregressos, houve na misericórdia do Pai, no coração do Pai, a necessidade de vir até nós e trazer a santa, viva palavra de salvação. E aqui fala que Jesus ele tem um encontro ali com aquela mulher tem um encontro com Jesus ali naquele poço, em Samaria. E Jesus, então, começa a ter um diálogo com ela, e ela acaba vendo Jesus como um profeta, e ali ela faz uma pergunta ao Senhor: onde que nós devemos adorar? Porque nós aqui, dizem que nós devemos adorar a Deus no Monte Gerizim, né? Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve orar a Deus.
Mas aí Jesus, lá em João 4, vai dizer para ela assim no versículo 23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo. O Pentecostes ali em Atos 2. Porque nós sabemos que Deus buscou habitar o povo, habitar no meio do povo, através do tabernáculo dado ali para Moisés. Nós sabemos que Deus tentou habitar no meio do povo, através do templo ali, dado a Salomão construir, mas não deu certo. Não por causa de Deus, por causa do povo. Havia confusão no meio do arraial. Havia coisas ali que Deus não se agradava. Moisés sobe ao monte e 40 dias ele fica lá. E o povo já se desanima e já fica ali ansioso. E já quebram ali de cara o primeiro mandamento da lei de Deus. É feito ali um bezerro de ouro para adorar e ter como aquele que os livrou do Egito. Isso enfurece a Deus. Mas o povo de Deus conta com o intercessor Moisés. O Deus que ia destruir o povo ouve a voz do seu servo Moisés e não destrói aquele povo, não extermina aquele povo pela transgressão do primeiro mandamento. Porque não eram verdadeiros adoradores. E Jesus está anunciando aqui a vinda do Espírito Santo. Atos 2, Pentecostes. Deus agora vem habitar dentro do homem. E o que nós temos feito disso, irmãos, dessa tão grande e maravilhosa bênção, a presença de Deus em nossa vida. E quando o Senhor dá aqui os mandamentos, dá a lei, não obriga ninguém a seguir. Não, mas o Senhor diz as consequências daquilo que aconteceria com aqueles que transgredissem a lei. Nós vimos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve ali as suas dificuldades, cometeu os seus pecados, ele arrependia sim, mas as consequências vinham. E o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Espírito dele habita em nós. Até quando nós vamos caminhar, irmãos, enquanto estamos aqui sem ter Deus como prioridade na nossa vida? Até quando nós vamos buscar recursos do mundo para suprir as nossas necessidades? E não é errado, mas até que ponto aquilo que nós fazemos não está atrapalhando a nossa relação com o Pai? Porque Ele busca verdadeiros adoradores. Se não vejamos em Lucas 18, certo homem de posição, que posição? Era um chefe ali, dos judeus ali, um homem respeitado e de muitas posses. Está falando aqui, olha, esse homem de posição chega até Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a preocupação da humanidade é em relação à vida eterna, mas eles não estão nem aí com aquele que dá a vida eterna, oferece a vida eterna, eles não estão nem aí com aquele que salva da perdição, que salva da morte eterna. Mas aqui há um homem preocupado e ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aqui nós vemos a grandiosidade da sabedoria de Jesus, não usurpando o ser igual a Deus, não tendo como usurpação o ser igual a Deus. Ele fala: eu não sou bom, só existe um que é bom, é Deus. Porque Jesus está em forma humana, 100% homem, 100% Deus. Mas como homem, ele não pecou, ele não desagradou o Pai. Pelo contrário, o Senhor afirmou e reafirmou: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho
todo o meu prazer, toda a minha alegria, porque Ele faz a minha vontade. Não há nada entre eu e Ele. Tanto que nesse episódio aqui, daquela samaritana ali, os discípulos chegam e oferecem a Ele comida, Ele fala, não, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Cumprir a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Nada pode nos distrair, irmãos, da atenção que nos conduz, do foco que nos conduz a Cristo. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele diz para Jesus, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus diz para ele, olha, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Ele fica triste e Jesus está falando para ele, olha, você tem cumprido todos os mandamentos, só falta uma coisa, porque não é cumprir a lei que você vai herdar a vida eterna, não. É a obra salvadora da cruz. E Jesus está falando para ele, só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, divide com os pobres. Aí você vem e me segue, você vai ter um tesouro nos céus. Ele vai triste embora, ele vira as costas para Jesus. Ele vira as costas para aquele que poderia dar a ele a vida eterna, junto com o Pai. Ele prefere as suas riquezas. É como aquele fazendeiro rico que desmancha todos os seus celeiros, constrói outros maiores ainda. Ele armazena toda a sua colheita lá e diz para a sua alma, descansa agora, deleita-te, porque você tem bens para muitos e muitos e muitos anos. E a palavra de Deus vem a ele à noite e fala, louco, você é louco. Hoje à noite vão pedir a tua alma e o que você tem, para quem vai ficar? Você está dividido, você está com o coração voltado para os seus bens materiais, é o que aquele homem, aquele jovem rico ali, estava acontecendo com ele, o coração dele estava todo empenhado em seus bens. E aí Jesus disse para os seus, em Lucas, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser um verdadeiro adorador, você quer ter Deus, Pai, como exclusividade na sua vida, servir a Deus acima de tudo, amar a Deus acima de tudo. Você que é pai, amar a Deus acima da sua esposa, acima dos seus filhos, ter Deus como primazia na sua vida, então você tem que negar a você mesmo dia a dia, negar a si mesmo. Dizer, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso ir a tal lugar, porque o meu Deus não se agrada com isso. Eu sou propriedade dEle, eu sou exclusivo dEle e Ele é exclusividade para mim. E Jesus está dizendo isso, olha, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz, porque fazer isso é difícil. Às vezes dói. Às vezes dói você ter que dizer para um filho seu, olha, você está errado, porque não é isso que Deus se agrada, a palavra de Deus diz assim, assim, mas é para a vida deles, é para o bem deles. E aí? Eu vou na reunião ou não? Porque está chovendo. E aí Jesus continua dizendo em relação àquele jovem rico ali, a palavra de Deus ela não deixa confusão. Jesus vai dizer assim, olha em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Eu sou o único Deus, o Deus que te tirei da terra da servidão, único, não há outro além de mim. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Não. Você não pode ter o seu coração dividido entre Deus e as riquezas. Não. É só Deus.
Deus tem que ocupar todo o espaço do seu coração, para você ser uma pessoa feliz, porque o mundo busca felicidade, é você ter o coração preenchido com o Espírito Santo de Deus. O mundo busca paz, e é interessante que há uma contradição: buscam paz fazendo guerra, mas o povo de Deus tem paz, e para ter paz plena, precisa ter o coração preenchido com o Espírito Santo de Deus. Nada pode estar entre o Filho de Deus e Deus, nada. E qual é a vontade do verdadeiro adorador? Qual é a vontade daquele que tem Deus como primazia na sua vida? Qual é a vontade, irmãos? A palavra de Deus diz, olha, em Salmo 27, diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, porque aqui, naquela época, a presença de Deus estava ali no templo. O povo vinha todos os anos ali, uma ou mais vezes em Jerusalém, para adorar a Deus no templo. A presença de Deus estava ali. Qual era a vontade do salmista aqui? Olha, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque Ele está lá. Eu quero estar junto do Senhor. Essa coisa eu peço e essa coisa eu vou buscar. Eu quero estar com Ele todos os instantes. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Não há nada e ninguém mais belo do que o nosso Senhor. Nós não o vimos fisicamente, mas nós sentimos que Ele é o mais belo entre todos aqueles que nós possamos imaginar. E a palavra de Deus nos garante que um dia nós o veremos face a face. Oh, irmãos, se diante de tudo isso nós não quisermos estar na presença do Senhor e ter o Senhor como primazia na nossa vida, então o que será de nós? O Salmo 84 continua. Qual é a vontade do verdadeiro adorador? O Salmo 84 diz lá, e é um salmo maravilhoso, eu poderia ler, mas não dá tempo, é tremendo esse salmo. Mas no versículo 10 vai dizer assim: olha, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. O salmista está declarando-se a Deus: olha, Senhor, se eu tiver mais um dia, eu quero vivê-lo na tua presença, do que eu ter mais 1000 dias e viver afastado de ti. É isso que ele está dizendo. O salmista está dizendo: olha, pois um dia nos teus átrios, na tua presença, vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Há aqueles que servem ali, mais próximo do altar do incenso, ou do santíssimo lugar, mas há aquele que está designado a ficar na porta, recebendo aqueles que vêm para oferecer o sacrifício. Esses estão mais distante do altar, mas não importa, está ali, está ali. Sabe por quê, irmãos? A presença de Deus estava ali. Não importa se eu estou lá mais próximo, não, mas eu quero estar aqui, ser participante dessa grande e maravilhosa bênção. Sabe por quê? Porque quando eu vou lá em Êxodo, lá a palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 33, que Moisés costumava montar a sua tenda fora do arraial. Fora do arraial. Porque o arraial, a confusão, a divergência de pensamentos, há atrito entre irmãos. Não, a tenda da congregação é lugar santo, tem que estar separado. Mas qual era a vontade de Deus? Era habitar no meio do povo, mas devido à dura serviço do povo, a tenda da congregação tinha que ser montada longe do arraial. E era ali que Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. E quando o salmista diz aqui, olha, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus,
a permanecer nas tendas da perversidade. Nós vemos ver ali que Moisés ia para a tenda da congregação, a nuvem descia, Deus ali tratava com ele, falava com ele, o povo ficava atônito ali, esperando a palavra de Deus ali, orando ali. Eu sei que ali havia um jovem que seguia Moisés e ele permanecia na porta da tenda mesmo quando Moisés voltava para o arraial. Porque na tenda estava a presença de Deus e ele não queria afastar-se da presença de Deus. Josué não queria afastar-se da presença de Deus, mesmo estando à porta da tenda da congregação. Por isso que estar à porta é melhor do que estar nas tendas da perversidade. Oh, irmãos, que nós possamos entender isso. Que nós possamos ter esse desejo de estar próximo do Senhor, de tê-lo como primazia na nossa vida, porque é isso que Ele busca. Verdadeiros adoradores que sintam a alegria de estar na sua presença. Podia falar mais? Aí, há muitos que falam assim, olha, vem aqui e você não vai sofrer mais. Jesus é a solução para todos os seus problemas, você não vai passar mais dificuldades. Mas onde estão os verdadeiros adoradores, irmãos? Onde se revela aquele que serve a Deus ou não serve a Deus? Muitos irmãos nossos, eles são colocados à prova em países que rejeitam o cristianismo, que não podem pregar a palavra de Deus, mas eles estão ali levando o evangelho ali, embora que escondido às vezes, mas quando eles são pegos, eles recebem a oportunidade de negar a Cristo, mas eles não negam e são executados por causa disso, por causa do nome de Cristo. É nessas dificuldades que os verdadeiros adoradores se revelam. É nessas dificuldades que Deus é glorificado através da vida dos seus filhos. A verdade é que nós estamos muito acomodados, irmãos. Nós temos tudo tão facilmente. Mas experimente começar a falar de Cristo. Experimente começar a levar a palavra de Cristo, a falar do amor de Cristo. Aí vai surgir as perseguições. E aí os verdadeiros adoradores serão revelados. Sabe por quê, irmãos? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Imagine um homem da planta dos pés até o alto da cabeça, com tumores purulentos, aquele pus que saía. Imagina a dor desse homem, o incômodo desse homem. Jó, ele estava sentado em cinza, ele pegava caco, não sei se de pedra, de telha ali naquela época, para raspar-se. Ele estava se desfazendo, a sua carne estava se desfazendo. Então sua mulher, aquela sua ajudadora idônea, chega até ele e diz, ainda você conserva a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde, você fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. E a palavra de Deus diz que em tudo isso Jó não pecou com a sua boca. Esses são os verdadeiros adoradores. E se eu fosse ler o capítulo 19 de Jó, leia lá. Que maravilhoso que é aquilo ali. Em Abacuque, irmãos, o profeta Abacuque diz assim, olha, no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, miséria total, miséria total, miséria total. Como aquela quando o povo de Deus ficou sitiado ali em Samaria, e a palavra de Deus diz
que eles comiam carne humana para sobreviver. Ficaram sitiados ali. O profeta era Eliseu. Mas Deus fez grandes coisas ali. Aqui o profeta diz, olha, apesar de tudo isso, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando você começa a ler e a buscar a misericórdia de Deus, o Senhor começa a nos levar por caminhos que só Ele conhece. A verdade é que eu queria trazer mais coisas aqui, mas eu não consigo. Mas eu queria deixar uma mensagem tão maravilhosa aqui, irmãos, que eu vejo que um homem tão pouco falado, porque ali, naquele momento, havia um homem segundo o coração de Deus. É ele que está conduzindo o povo de Deus. Ele é rei em Jerusalém. Aquele homem, ele foi ungido 3 vezes rei, Davi. Primeira vez na casa do seu pai, profeticamente. Segunda vez como rei da tribo de Judá. E pela terceira vez, do Israel unido. Então ali, irmãos, há um homem ali chamado Urias. E esse homem, ele tem uma bela mulher, Batseba. E ali acontece que Davi, no momento em que Israel está em batalha, Davi estava sossegado no seu palácio. Ele deveria estar ali na batalha, mas ele está ali, agora ele é rei. Ele é rei entronizado. Ele não é rei apenas profeticamente lá atrás, quando ele fugia de Saul e dependia totalmente de Deus, não. Agora ele está entronizado. Ele é a autoridade máxima do reino. Ele deveria estar lá na guerra, mas não, ele é rei, ele está no seu castelo, está ali descansando, está à toa. E ele vê aquela mulher ali se banhando e acontece tudo aquilo que aconteceu. E quando ele sabe do grande pecado que ele cometeu, do grande erro que ele cometeu, porque aquela mulher está ali trazendo um filho seu, ele tenta, é o tal sepulcro caiado, né? Ele tenta dar um jeito ali, porque ele é rei. Urias, ele está lá, o esposo daquela mulher, ele está na batalha e o rei manda chamar Urias. E Urias vem e se apresenta ao rei, porque ele é um servo. Ele é um servo. E o rei diz para ele, olha, vai para a tua casa, lava os teus pés. Isso daí é um eufemismo que fala, vai para a sua casa, e lá você vai descansar, vai deitar-se com a sua mulher. Era isso que o rei queria. E tudo bem, Urias sai da presença do rei, não diz mais nada. Mas acontece que Urias não foi para sua casa. Porque a palavra de Deus aqui diz assim, olha, em 2 Samuel 11, porém Urias se deitou à porta da casa real. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor um dia do que 1000 nas tendas da perversidade. Vê como que a palavra de Deus é maravilhosa. Urias, ele deitou-se à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, do rei, e não desceu para sua casa. E no outro dia fizeram-no saber Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. E Davi, então, ele ficou preocupado agora, ficou incomodado, mas por quê? Eu dei uma ordem para ele, eu disse para ele ir e chama Urias novamente à sua presença. Então, Davi diz a Urias, não vens tu de uma jornada? Você estava em uma batalha, você está cansado? Por que não desceste à tua casa? E a resposta de Urias é com toda a sabedoria divina, de um homem que tem o Deus de Israel como primazia na sua vida, de um homem que sabe e conhece o Deus que ele serve. E na presença do rei, o maior rei da história de Israel, Urias, com toda a autoridade, diz a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas,
Joabe, meu senhor, o meu comandante e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher, tão certo como tu vives, ó rei, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Vê a prioridade de Urias, a arca está lá, Deus está lá, a nação de Israel está lá. Joabe, o meu senhor, e os servos dele acampam ao ar livre, agora eu hei de descer à minha casa para comer, beber e deitar com a minha esposa. Não, rei. Mesmo em face da morte, Urias não obedece à ordem do rei. Porque tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, nós não devemos fazer, mesmo que estejamos em face da morte. Urias ali decreta a sua morte, mas ele conhecia o seu Deus, porque Deus é primazia na vida dele, e a arca representava a presença de Deus, e ele disse para o rei, com toda convicção, a arca está lá, e eu não vou descer à minha casa, porque a arca está lá. Oh, irmãos, a palavra de Deus disse em Êxodo 21, que o escravo, quando é oferecido a ele a liberdade, mas ele disser expressamente, isso vai torná-lo escravo definitivamente, sem direito a nada, e ele disser, eu amo o meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, eu não quero sair forro, ele se torna escravo para o resto da sua vida. Mas uma colocação muito importante, ele diz, eu amo o meu Senhor. Foi isso que Urias estava dizendo ao rei, tu és rei, sim, mas eu amo o meu Senhor, que é o seu Senhor. Ele está lá, a presença dele está lá, e eu quero estar lá, mesmo que isso seja o último ato que eu faça na minha vida aqui, antes que isso seja a última coisa que eu faça, o último dia da minha vida aqui, eu quero estar lá. Morreu sim, mas ele conhecia o seu Senhor. Que nós possamos aprender alguma coisa disso, irmãos, como filhos de Deus, e que Deus continue nos abençoando, nos conduzindo, e que nós possamos tê-lo como exclusividade da nossa vida. O Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo que habita em nós. Graça e paz a todos.